Quando a gente dá play no primeiro episódio da série Urso, encontramos logo um homem sozinho numa rua, de noite. Aproximando-se de uma jaula que ele abre de onde sai um urso que tenta dominar. I know. O fracasso seguido do despertador nos deixa a certeza. Aquilo é um sonho. Logo em seguida encontramos o mesmo homem descabelado dormindo em um balcão na despensa, suado. Sai correndo acompanhado de uma música que transmite urgência. Essa sequência grita problema na nossa cara. Esse não é um personagem tranquilo e consequentemente não será tranquila a sua jornada. Estranhamente ou nem tanto, isso nos atrai, nos suga, nos puxa para a cena seguinte. Queremos conhecer mais esse cara, entender seu contexto, seus propósitos e motivações. Nos vem um estalo, gostamos disso. E não somos os únicos. A prova está na quantidade de obras de sucesso que trazem protagonistas igualmente, ou até mais, problemáticos. E nem só em séries, livros, quadrinhos, filmes e videogames, personagens quebrados ocupam um lugar especial em nossa atenção. Mas por que isso acontece? Eu sou Rodrigo Leão, este é o meu canal, e como tenho costumado fazer aqui, vamos entender tudo isso olhando para os clássicos. Antes, claro, convido você a fazer só duas coisas: curtir e inscrever-se. Só isso já ajuda muito. Agora vamos ao que interessa. And I really hope that they look nice. Carmille, o protagonista de O Urso, é um personagem quebrado. A cena do pesadelo abrindo o primeiro episódio da primeira temporada começa a esboçar isso. Logo em seguida, a correria que ele passa revela mais. Precisando conseguir ingredientes básicos, faltando dinheiro, suado, descabelado, sujo. Não temos um herói, ou até temos, mas ele não está bem, definitivamente. Ainda no mesmo episódio encontramos Carmille enfrentando problemas de liderança, sendo ignorado pelos subordinados e até tomando remédios. Não há harmonia, não há confiança, sossego. A alma desse homem não está em paz. Ele está quebrado, disfuncional. Agora vamos deixar, por enquanto, Carmille um pouco quieto, descansando. Vamos para outra série de sucesso e outro personagem igualmente problemático, Walter White, de Breaking Bad. Ele é um professor fracassado que não tem sequer respeito dos alunos. Quando fora da escola, cumpre dupla jornada em um lava-jato a fim de aumentar a renda, sustentar a família, onde também não é um exemplo de admiração. Como se não bastasse, está com câncer. Tudo parece perdido, sem perspectiva. É puro fracasso. Outro personagem assim, Thomas Shelby, de Peaky Blinders. Diferente de Carmille, é um líder, mesmo quando não tinha formalmente a liderança nos primeiros episódios, mas sua alma é um conjunto de cacos e ausências. O trauma de guerra, a necessidade de elevar o nome da família. Jon Snow, dos livros das Crônicas de Gelo e Fogo e da série Game of Thrones, o bastardo que desde os primeiros episódios nos fascina. Também é assim o menino de engenho que José Lins nos apresenta como um órfão de mãe assassinada pelo próprio pai louco. Nos quadrinhos, sobram exemplos. Bruce Wayne, o Batman, perde os pais quando criança. O Demolidor, além de órfão, é cego. O Justiceiro tem a família toda assassinada. Os videogames não fazem diferente. Red Dead 2 traz um bando de homens sem laço e família perdidos. Seu protagonista, Arthur Morgan, além de órfão e com um traumático fracasso amoroso no passado, ainda se descobre tuberculoso, sem qualquer perspectiva. Brothers make mistakes. Até a Bíblia está cheia de personagens fraturados. Pedro quase afunda na água por falta de fé. O mesmo Pedro que nega Cristo por 3 vezes e o mesmo Pedro que precisa ser chamado a atenção por Paulo por estar se desviando do caminho. Ou seja, pode mudar a mídia, o tempo, à vontade. Os personagens problemáticos são um imã de nossa atenção e empatia. A arte é imitação, já disse Aristóteles ao tratar da mímese. Nos fala o filósofo grego. O objeto da imitação, porém, não é apenas uma ação completa, mas casos de inspirar temor e pena.
Ou seja, em toda ficção encontramos réplicas, modelos, imitações do mundo que conhecemos. Esses personagens problemáticos que conhecemos e amamos são os mesmos indivíduos que encontramos entre nossos amigos, colegas de trabalho, na vida. Esses problemáticos podem ser até nós mesmos. Uma das funções da mímese, nos diz Aristóteles, é nos purificar. Isso é o que chamamos de catarse. A gente vive certas emoções por meio de personagens que vemos em cena. Aqui eu sempre gosto de usar 2 exemplos, bem precisos. O primeiro é o filme brasileiro Tropa de Elite. Nesse filme, há vários momentos em que o protagonista é agressivo, verbal e fisicamente com traficantes, muitos até menores de idade. É saco na cabeça, tapa na cara, o filme foi um sucesso. E as frases do Capitão Nascimento, protagonista, ocuparam o imaginário de muita gente. Isso acontece por pura catarse, nos lembraria Aristóteles. Nossa incapacidade de reagir a um assalto, a impotência diante da injustiça, que é o crime, o assalto à mão armada, nos faz sentir prazer ao ver o capitão bater na cara do bandido. É um movimento de purificação. Ignorar isso foi o erro de Padilha, quando planejou o primeiro Tropa de Elite como uma crítica à polícia. Mas o meu objetivo com o filme era gerar um debate acerca da organização policial. Por quê esse debate? O diretor desse filme já declarou inúmeras vezes que Capitão Nascimento devia ser mal visto pelo público, que a intenção dele era tornar o personagem uma figura odiada. Porém, o efeito foi completamente inverso ao pretendido. Aconteceu, não é a primeira vez na história do cinema, que acontecem reações a um filme que não são boas, que medem na população uma reação que a gente não gosta. Um exemplo clássico disso é o Taxi Driver. Talvez Padilha tenha acreditado que inserir violência sem a justificativa prévia do sofrimento do agressor causaria no público uma rejeição. O problema foi subestimar a presença da violência na cabeça do público. Foi subestimar a carga ficcional prévia que a plateia levou para o cinema. Isso também foi previsto por Aristóteles quando diz que imitar seres reais é uma das opções, e assim o fazem muitos autores trazendo figuras históricas. Apesar do personagem principal de Tropa de Elite não ser uma figura histórica, a violência, a criminalidade estão presentes na realidade e é dela que o espectador se serve para contemplar a mímese que encontra na tela. Agora vamos para outro exemplo, Van Damme, em O Grande Dragão Branco. Eu uso esse filme porque todo mundo já viu, mas serve para qualquer filme de porrada dos anos 1980 e 1990. O protagonista está num torneio de luta e quando finalmente chega à final tem de apanhar feito um desgraçado antes de começar a vencer a briga. Isso é pura catarse. O roteiro nos insere no sofrimento, na dor, na injustiça de ser vítima da trapaça, para só então transformar agredido em agressor e nos deixar felizes. Cada murro de Van Damme é guiado também por nós. Cada porrada que ele aplica é como se nós aplicássemos também. Chegamos então à primeira chave para entendermos o porquê de gostarmos de personagens problemáticos. Os problemas que eles enfrentam poderiam ser nossos, e muitas vezes até são. Ver superá-los é satisfatório porque estamos nós, em certa medida, também os superando. Para entender isso ainda melhor, vamos pegar um exemplo de uma outra história, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Lá não só os personagens são quebrados, como todo o contexto em que estão inseridos é completamente devastador. Logo nas primeiras páginas encontramos a família passando por uma situação de extrema penúria, e o chefe, Fabiano, precisa tomar decisões difíceis. Caminhando, cansados, sujos e famintos, o menino mais velho cai exausto. Fabiano é tomado de cólera e sente vontade de matar o próprio filho. Ele não é um monstro, um assassino. A gente entende isso. Justifica a ira doentia do pai diante de toda essa situação. Levanta! Claro que ele não prossegue para o ato. Isso passa só na mente dele. Quando se abaixa para puxar o moleque pelo braço, ele percebe que está gelado. O personagem bruto, que víamos até então, se derrete em cuidados. Entrega a espingarda à mulher, afaga o menino nos braços e prossegue a caminhada. O cenário totalmente caótico leva a Fabiano a tomar decisões. Ele precisa tomar decisões antes de prosseguir. Veja o que diz Aristóteles. É, porém, nas peripécias e ações singelas que os poetas acertam admiravelmente no alvo, que é obter a emoção trágica e os sentimentos de humanidade. Por isso que encontramos tantos personagens abarrotados de conflitos, porque nesses conflitos é que temos o vislumbre da humanidade deles.
Esse caos pode estar na trama, como em um bom filme de ação cheio de correria frenética, ou pode estar dentro do indivíduo, como acontece com nossos personagens no início do vídeo, Carmie e Walter White. Robert McKee, autor de um livro sobre roteiro que é uma referência na área, complementa o conceito quando explica que os conflitos ajudam a revelar o personagem. Segundo ele, o personagem não é o que parece ou diz ser. Um cozinheiro habilidoso ou um químico excepcional não são as personalidades de Carmie e Walter White, mas apenas a caracterização. Nós só teremos acesso à alma desses personagens quando, diante de decisões difíceis, eles decidirem ir para uma ou outra direção. E é aí que temos a segunda chave para nosso mistério. Não basta o personagem ser problemático, isso se dá por uma simples razão: falta a complexidade do humano. Quando um ser é pleno de defeitos, sem qualquer qualidade, nossa tendência é rejeitá-lo completamente. Quer um exemplo claríssimo disso? Jar Jar Binks, da segunda trilogia de Star Wars. O personagem está ali como um evidente alívio cômico, um atrapalhado, mas ele não tem nenhuma virtude excepcional, nenhuma perícia, nenhum pingo sequer de habilidade que o alce a um novo patamar. Incapaz de transpor a pura atrapalhada, ele torna-se um chato, um inconveniente. Que isso? Ei, é fera! Outro exemplo muito bom é o de Michael Scott, da série The Office. Ele é chato, atrapalhado, inconveniente, mas tem virtudes, habilidades, humanidade. Ele não é um Jedi, evidentemente. Não faz nada extraordinário, não tem nenhum talento único. Contudo, há uma bondade e até uma inocência intrínseca ao personagem. Ele tenta superar seus traumas, tornando o ambiente mais agradável e arrepende-se genuinamente quando percebe que faz algo de ruim. Tratando-se de Carmie e Walter White, aí sim, nós temos personagens que são quase Jedis no mundo real. Os roteiristas das duas séries sabem dessa necessidade de expor o potencial do personagem defeituoso. Em O Urso, logo após a cena inicial da correria, em que Carmie precisa lidar com a ausência de dinheiro para conseguir ingredientes, temos ele observando uma faca, que parece ser especial, e cortando habilidosamente um pedaço de carne. Depois, quando está contratando uma nova cozinheira, é essa personagem que nos revela mais detalhes. Ele não só é habilidoso, como também é famoso. É um dos maiores cozinheiros do país. Problemático, quebrado, mas reconhecidamente habilidoso. O mesmo acontece em Breaking Bad. No primeiro episódio temos uma sequência em que o protagonista ministra de forma empolgada uma aula de química. Ele domina o assunto, conhece o que está falando, mesmo que a turma ignore completamente, o frustrando e o alavancando para sua próxima etapa no enredo. O crítico brasileiro Antônio Cândido tem um texto curto, porém excelente, sobre o personagem. Ele esclarece que existem duas possibilidades na ficção. Ou se tem um ser íntegro, totalmente bom ou totalmente mau, ou um ser complicado. No embate entre as duas opções, há sempre uma forte tendência pela adoção dos complicados, porque eles são mais difíceis de se esgotar. Um personagem que aparenta ser uma coisa e caminha no sentido oposto, quando precisa tomar decisões, nos fascina, porque nós também somos assim. Nossa aparência não nos define, mas sim aquilo que fazemos quando somos submetidos à pressão. Fabiana até pensa em matar o próprio filho, mas é o pai protetor que fala mais alto quando o limite se apresenta. Walter White pode ser um completo fracassado, mas mergulha por inteiro na chance que tem de garantir o futuro de sua família após sua morte. Carmie pode até estar atolada em uma série de problemas, mas persiste no respeito com a equipe, mesmo quando seus subordinados não o respeitam, e abre mão de si próprio em nome do coletivo. Histórias não apenas nos divertem, como também educam. Aprendemos com Walter White, com Carmie, com Thomas Shelby, Capitão Nascimento, Jon Snow, Fabiano, até com Van Damme. Por meio da observação de seres ficcionais, nós ampliamos o nosso conhecimento do ser humano e da vida. Eu posso adorar um livro sobre um homem idealista, como é O Idiota, de Dostoiévski, porque sou eu também um idealista e vivo junto com ele os mesmos dramas e sofrimentos. Ou posso simplesmente ficar fascinado pela jornada do Capitão Rodrigo, de O Tempo e o Vento, justamente por não ser nada do que ele é e conseguir viver nele o que nunca terei na vida. A ficção, nos livros, na TV, no videogame, onde for, escala em nossas estruturas cognitivas e por meio dos nossos olhos e ouvidos alimenta a nossa alma. Mesmo que bons escritores sumam completamente, que passemos a ter apenas histórias medíocres, nós sempre teremos clássicos aos quais recorrer, com seus maravilhosos personagens quebrados que nos fascinam e nos refletem. Olá mais uma vez, sou o Rodrigo Leão, esse é o meu canal, espero que você tenha gostado. Se você gostou, inscreva-se e curta. Estamos aqui
sempre para falar de narrativa e dessas coisas interessantes. Tá certo? Até a próxima e que Deus abençoe.